Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Vogel e é um grande privilégio estar aqui com você nesse devocional Fé da Manhã. Eu vou compartilhar com vocês bem rapidamente o texto que se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36 até o 50. Eu não vou ler todos os versículos, mas é uma história onde um fariseu convida Jesus para jantar. E naquele momento uma mulher fica sabendo que Jesus foi convidado, para jantar lá, e ela vai até Jesus com um frasco, um vaso de alabastro, e que tinha um perfume dentro, e ela chega lá, ela se derrama aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ungir os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, enfim, ela começa a se derramar na presença de Jesus. E aí esse fariseu, ele fica um tanto quanto, vamos dizer assim, escandalizado, um pouco desconfortável com a situação, porque ele olhava para aquela mulher e a sociedade naquela época, tanto os religiosos quanto a sociedade em si, olhava para aquela mulher como uma mulher pecadora, indigna, suja. E aí, naquele momento, essa mulher ela toma essa atitude e acontece o que a gente vai ler nesses versículos aqui agora. Olha só, a partir do verso 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, Simão, no caso, o fariseu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. E aí, versículo 47 vai trazer um tesouro para a gente. Olha essa fala de Jesus. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Gente, que texto maravilhoso. E aí, olhando para esse texto, a gente pode perceber uma principal coisa aqui. Jesus, ele não se importou com a quantidade de pecados que aquela mulher tinha. Ele não se importou com a visão que a sociedade tinha daquela mulher. E muito menos ela se importou com tudo isso. Ela tomou a atitude de ir e se derramar aos pés do Senhor, independente do estado em que ela se encontrava. Ela tinha certeza que ela encontraria perdão aos pés de Jesus. E o mais incrível é que, independente da reação de quem estava ao redor, independente da reação do fariseu ao questionar Jesus naquele momento, Jesus foi assertivo e deu a ela o perdão diante do arrependimento do pecado dela, porque ela muito amou Jesus. Então, muitas vezes nós nos preocupamos, nossa, a gente está tão sujo, a gente está, nossa, de um jeito tão ruim, nossa, eu tenho uma montanha de pecados, e muitas vezes a gente acha que Jesus não está olhando para nós e não nos quer por causa disso. Muitas vezes a gente acha que a maneira com que as pessoas nos julgam, nos olham, muda a maneira com que Jesus, com que Deus olha para a gente. Mas eu quero dizer para você que Deus enxerga o seu coração, Ele enxerga o meu coração e Ele sabe exatamente o que está lá. E o que move o coração de Deus é um coração quebrantado, é um coração como dessa mulher que se derrama aos pés de Jesus, independente de qualquer circunstância, sabe? Eu acredito que Deus não esteja preocupado com a quantidade de coisas que nós fazemos, sejam elas boas ou ruins. Deus não está preocupado com o nosso currículo, mas Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com as nossas atitudes verdadeiras e sinceras, e dessa forma Ele vai olhar o seu coração. Tenho certeza que Ele vai encontrar verdade a partir das suas atitudes. Essa é a minha palavra para você. E eu quero dizer para você que, assim como essa mulher, nós possamos nos derramar aos pés do Senhor de modo verdadeiro. Nós possamos expressar esse amor que nós sentimos, assim como ela expressou, independente da visão da sociedade, independente da visão da religião, e assim alcançar o perdão de Deus, alcançar o amor de Deus pela nossa vida. Essa é a grande
palavra de Deus para nossa vida hoje e que Deus possa te abençoar e te guiar nesse caminho de arrependimento, de confissão e que nós em nenhum momento possamos abrir mão dessa característica de dependência de Deus. Do jeito que essa mulher, ela foi lá e se derramou, que nós possamos diariamente, todos os dias, reconhecer as nossas falhas e nos derramar aos pés do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço.